Boa noite, graça e paz. Mais um culto, mais um domingo que mesmo longe nós podemos estar perto pela graça de Deus. Hoje o culto é diferente, hoje o culto não estamos ao vivo, hoje o culto foi gravado. Quinta-feira a Malu fez febre, ela tá bem, só fez febre na quinta-feira em uma única vez também. Tomou a dipirona, ficou bem. Acreditamos que não seja nada, mas nós estamos tomando todas as precauções. Vamos testar. Nessa semana deve sair o resultado. Peço que vocês estejam orando por isso, mas estamos todos bem, todos sem sintomas. Só realmente na quinta-feira a Malu fez febre, mas graças a Deus estamos bem. Então por essa razão, hoje o culto vai ser gravado, hoje o culto foi gravado. E por isso nós vamos fazer um pouco diferente. Estamos aqui de casa, eu vou comandar aqui. E hoje, por esse intuito também da gravação, eu convidei uma pessoa que começou a estar conosco em janeiro. Ele veio lá de Ribeirão. Ele é o namorado da Cíntia. Ele começou a andar conosco desde então, mas por conta da pandemia nós não podemos estar mais perto e junto dele e até mesmo conhecer os dons e os talentos do Thales. Essa pessoa que nós temos conhecido, eu tenho acompanhado de perto o grupo dos jovens todos os domingos às 20 horas. E lá ele tem ministrado louvor, tem cantado algumas músicas. E eu pedi para hoje, para ele nos ajudar no culto, para ele fazer essa parte que tanto nos engrandece, que são os louvores. E eu aproveitei e fiz esse convite a ele, para que ele pudesse nos conduzir em louvor, em adoração. Antes eu queria orar pelo nosso culto, queria orar pelo Thales, e agradecer desde já essa gentileza e a disposição que ele teve de gravar para nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio dessa reunião. Muito obrigado por estarmos juntos, reunidos. Muito obrigado pelo seu corpo, pela sua presença no nosso meio, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos conduza através do Thales, que nós possamos render graças e louvores a Ti, entoando essas canções, esses louvores, fazendo deles as nossas orações, fazendo dele verdades em nossas vidas, fazendo deles objetivos a serem alcançados, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos ilumine e nos ministre a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. O que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir vi eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho. Torne meu sofrimento em testemunho e esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo.
preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, anjos cantam, Santo, torne meu sofrimento um testemunho e me esvazie de mim e desse mundo. E que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo. No nome de Cristo. Amém. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Muito obrigado porque o Senhor está conosco, não importa a batalha que travamos, não importa a situação em que estamos, o Senhor está conosco e o Senhor sempre estará conosco, Pai. Muito obrigado por isso, somos gratos por isso. Obrigado porque a sua misericórdia se renova na nossa vida dia após dia. E, Pai, esse é o maior do privilégio. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém, amém. Eu, mesmo gravado, eu já tive a oportunidade de ouvir essas músicas e sou muito agradecido pela vida do Thales, por essa contribuição a nós nesse domingo. Setembro se foi, findou mais um mês, e esse mês nós não conseguimos atingir a nossa meta, faltou um pouco. Chegamos a quase 90%, mas faltou um saldo, que eu acredito que no próximo mês os irmãos vão conseguir cobrir o que faltou. Pela graça e misericórdia de Deus, nós alcançaremos aí o objetivo, não só do mês, mas para recuperar esse saldinho do mês que ficou. Vai aparecer aí os dados bancários, que ao longo dessa semana você possa exercer a sua generosidade, que você possa cumprir com a sua obrigação como membro dessa igreja, membro dessa casa, como dizimista, ou como ofertante, ou como uma pessoa generosa, servo de Deus, que compreendeu o que é o reino e que se dispõe a fazer com alegria, alegria esta posta no coração por Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus toque o seu coração para essas contribuições. Amém. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim. Me diz por onde ir, mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. Em minha solidão, e mesmo quando a
vem. Meu canto só pra ti. Pra onde iria sem o teu amor? Quem sou eu pra questionar se até o ar que enche os meus pulmões vem de ti, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. Muito bem, estamos aqui. Eu queria pedir e convidá-los para abrir as suas Bíblias no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Esse é o texto que eu queria ler com vocês. Na verdade, eu queria ler quase todo o capítulo 20. Mas eu sei que é uma tarefa muito difícil para prender a atenção. E eu quero ler do 1 ao versículo 12. Para que a gente possa entender um pouco dessa história de Josafá, história essa contada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, eu vou ler do 1 ao 12. Diz assim: Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com algum dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e adeste para sempre Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir,
seja castigado da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois nela leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Nós sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu quero ler o finalzinho desse versículo 12 novamente. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus derrame sua graça sobre nós. Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que a sua palavra produza os efeitos necessários no nosso meio, para que a sua palavra produza os efeitos necessários nos nossos corações, Pai. Para isso eu peço que o seu Santo Espírito venha nos ministrar. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Muito bem. Estamos em pleno século XXI. Numa era onde nunca antes tivemos tanto acesso às informações. É uma era onde a gente nunca tivemos tantas oportunidades e das maneiras mais diferentes de ficarmos tão bem informados. É uma era onde a gente tem consumido muita informação. As informações nos são muito fáceis. Nunca consumimos tanta informação. A bem verdade é que isso se dá por conta da tecnologia, que também, como nunca, tem trabalhado muito a nosso favor. É graças à tecnologia que hoje nós temos as mais diversas formas de entretenimento. Graças à tecnologia, temos alçado os voos cada vez mais profundo no campo das pesquisas científicas. É graças à tecnologia também que estamos cada vez mais conectados uns aos outros. E a gente consegue perceber isso em meio à crise que nós estamos vivendo. Foi a tecnologia que viabilizou para alguns o home office. E talvez o home office chegou para ficar. Muitas empresas hoje já estão estabelecendo como definitivo boa parte dos seus dias trabalhados serem trabalhados em casa. É também a tecnologia é responsável por estar construindo cada vez mais rápido, né? A construção civil tem experimentado isso. Em 10 dias, um hospital foi construído na China. Em 10 dias, um hospital foi construído na China. Na China também, em 12 dias, conseguiram construir pelo menos 11 unidades de saúde temporária em razão da pandemia. 10 dias para um hospital, 12 dias para 11 unidades temporárias. É muito pouco tempo. E apesar dos muitos reveses que a tecnologia nos traz, nós não temos como notar que ela tem nos trazido muitos benefícios. Essa é uma era também onde nunca antes falamos tanto sobre o que é moral, sobre moralidade. Nunca discutimos
nunca falamos e nunca temos debatido tanto quanto racismo, feminicídio, sobre homofobia, sobre corrupção, como nos tempos que estamos vivendo. Há muitos grupos, há muitos movimentos que têm levantado essas questões para nos fazer pensar na maneira como estamos lidando com essas questões. Essa busca pela moral, pela moralidade, é uma forma que estamos aprendendo de como o homem pode viver de uma forma melhor entre os homens. Mas apesar de tanta informação disponível, apesar de tanta tecnologia trabalhando ao nosso favor, apesar dessa busca do que é moral, dessa busca do que é a moralidade, em pleno século XXI, de repente, como se mais nada pudesse nos tocar, ficamos completamente encurralados por um vírus. O mundo inteiro parou e ainda encontra-se parado, em certa medida, em razão de uma pandemia. Um vírus conseguiu parar o homem, mesmo ele cheio de razão, cheio de tecnologia e cheio de boa moral. Estamos encurralados da mesma maneira que Josafá e Judá ficaram encurralados nesse texto que nós lemos. E essa história talvez seja uma das histórias mais impressionantes que a Bíblia possui. Porque ela descreve uma vitória de Israel sem precedentes. É claro que a Bíblia contém muitas histórias de vitórias, muitas histórias de conquistas, mas essa história, ela se torna especial porque ela é uma vitória inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. É uma história que conta que o rei que governava Judá era Josafá. Judá, o reino do sul de Israel, nação dividida entre o reino do norte e o reino do sul. Judá era governada por Josafá, rei de Judá. E Josafá foi um bom rei para Judá. No seu governo, ele se concentrou nas questões, por exemplo, de segurança, contra possíveis ataques. Ele, no seu reino também, ele se concentrou em combater a idolatria do seu povo, a injustiça. Se você voltar um capítulo, no capítulo 19, nós conseguimos ver essa preocupação do rei Josafá quando ele reorganiza o poder judiciário, designando juízes para todas as cidades importantes de Judá. Quando está lá no fim do seu reinado, é onde acontece a história que nós lemos. Já no fim do seu reinado é onde acontece essa história que nós lemos, onde os moabitas, os amonitas e os meunitas se uniram com o objetivo de invadir Judá. Essas três nações, elas fizeram uma coalizão para invadir Judá. E quando esse grupo estava a caminho de Judá, Josafá foi informado que eles estavam bem próximos, estavam cruzando o Mar Morto, e é nesse momento que o texto diz que ele teve medo. Aqui na versão NVI diz alarmado, mas nas outras versões diz que Josafá teve medo. E Josafá, mesmo rei, teve medo. Diante das ameaças desses inimigos, ele temeu, teve medo. E geralmente, quando nós nos vemos diante de ameaças,
quando nós nos sentimos encurralados, como Josafá, quando a gente percebe uma ação vindo em nossa direção, geralmente nós temos duas reações de imediato. Ou nós enfrentamos a ameaça, ou nós fugimos da ameaça. Não é assim? Diante de um cão feroz, diante de um perigo iminente que cruza o seu caminho, o que nós fazemos? O que você faz? Em geral, a nossa reação diante desse perigo iminente é de enfrentar ou de fugir. Mas o interessante nesse texto é que a reação de Josafá não foi nenhuma dessas duas possibilidades. Diante da ameaça, diante do medo, Josafá não enfrentou os inimigos. E Josafá não fugiu dos seus inimigos. Diante da ameaça, diante do medo, o que Josafá fez é o que sempre devemos fazer. Josafá buscou ao Senhor. Ele se colocou em oração para saber o que tinha que fazer. Ele não se armou, ele não fugiu, Josafá orou. E isso é uma lição que nós temos que aprender aqui. Há uma lição aqui. Muitas vezes nós não teremos escolhas. A gente vai ter que ou enfrentar ou vai ter que fugir. Vai ser o que nós teremos que fazer, enfrentar ou fugir. Isso é uma responsabilidade nossa. Mas a oração deve ser sempre a nossa arma em todas e quaisquer circunstâncias. A oração deve ser a nossa arma em todos os momentos. Se a luta humana é uma possibilidade para nós, uma possibilidade em que nós devemos enfrentar ou correr, a luta espiritual, a batalha espiritual é uma certeza em nossas vidas. Por isso que nós devemos estar orando o tempo todo. Em uma luta, a luta humana, a gente luta com o que a gente tem em mãos. A outra luta, que é a batalha espiritual, que é a luta espiritual, nós temos que lutar e lutar com as orações. E foi através da oração de Josafá que Deus lutou por aquele povo. Lutou por Josafá. E quando eu falo que lutou por todo o povo, é porque Josafá não lutou, ou Josafá não buscou a Deus sozinho. Josafá, ele proclamou jejum para toda Judá. Semana passada, a Letícia nos falou sobre o jejum. Que o jejum não é uma maneira simplesmente da gente passar fome para obter as coisas de Deus. O jejum nos serve para nos colocar na perspectiva de Deus. É uma maneira de colocar todos os nossos sentidos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todas as nossas preocupações alinhados com a direção de Deus. Você há de perceber que a fome é um elemento que nos maltrata. Ela nos incomoda. E isso, essa incomodação, essa maltratação faz nos lembrar o tempo todo, todo instante, o porquê nós resolvemos separar aquele tempo e aquele momento. Serve para nos lembrar que é um tempo de estarmos juntos com Deus, de buscarmos a Deus, de canalizar toda a nossa atenção, toda a nossa emoção, todo o nosso trabalho para Deus naquele momento, porque nós precisamos ouvi-lo, porque nós precisamos falar com Ele. É um momento de dedicação plena e o jejum mostra no nosso corpo que nós estamos nesse momento, um momento entre o nosso Deus e o nosso eu. Josafá convoca todo o povo a jejuar.
E é no momento do medo e da ameaça que Josafá então proclama esse jejum à nação, para que todos pudessem buscar o Senhor, e para que todos estivessem na mesma perspectiva de Deus, querendo entender os propósitos de Deus. Josafá entendia que não havia, por maneira humana, derrotar os invasores que estavam chegando. Assim, o que ele faz? Ele chama todo o povo de todas as cidades de Judá para se reunirem em Jerusalém, para estarem com ele no templo, para que eles pudessem orar no templo. E no templo, diante de todos, Josafá começa a orar, que é a partir do versículo 6. E a oração de Josafá começa lembrando quem é que está no controle de tudo. Lembrando a todos os ouvintes, ou seja, todo o povo de Judá, quem está no comando da situação. E olha quem está no comando da situação a partir do versículo 6. Ele diz: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Deixa eu começar de novo. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus? Josafá está lembrando a ele e ao povo que Deus tem um plano, que Deus governa, que Ele está no comando, que Ele está sentado no trono, que Ele mantém o controle da história. Josafá está lembrando o seu povo e nos lembra a nós nesse momento que Deus é soberano, como está escrito em Provérbios 16, versículo 1. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Sabermos que Deus está no comando faz dissipar o medo que está no nosso coração. Saber que Deus está no comando faz dissipar o medo que está no nosso coração. Saber que o Senhor, o nosso Deus, tem a última palavra, coloca Deus assentado no seu trono e não nós. Ele está no comando, não eu. Deus está no comando, não somos nós. E Josafá continua a sua oração. E Josafá continua a sua oração, lembrando também das promessas que Deus fez ao seu povo no próprio templo que eles estão nesse momento. No próprio templo que eles estão nesses momentos, dita a Salomão. Mas antes vamos ver o que antes de a gente ver o que Salomão diz, vamos ver o que o próprio Josafá diz no versículo 9. Diz assim: se alguma desgraça nos atingir, Josafá lembrando o povo e orando a Deus sobre as promessas de Deus. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti e a nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Quando Josafá ele faz essa oração, lembrando das promessas feitas no templo, ele está se referindo às promessas feitas que o Senhor fez a Salomão quando ele terminou de construir o templo, lugar onde eles estavam orando agora. Essa oração está em 2 Crônicas também, no capítulo 7.
no versos 14 e 15: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a tua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Aonde? No templo. E o que o Josafá faz? Faz exatamente o que Deus pediu que se fizesse. Orou, buscou a Deus. E orando ele disse: Senhor, o Senhor prometeu que se nós estivéssemos diante de alguma dificuldade, se alguma desgraça nos afligisse, e se nós nos humilhássemos, se nós orássemos, se nós nos afastássemos dos caminhos maus, o Senhor nos ouviria. E é isso que a nação está fazendo nesse momento, se humilhando, buscando a Deus. E Josafá orou. E ele orou porque ele sabia que dos céus Deus ouviria. É uma promessa de Deus para o seu povo. É uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus para nós. Se nós nos humilharmos, se nós orássemos, se nós orarmos, se nós nos humilharmos, Deus prometeu que nos ouviria. Josafá percebeu isso. E quando ele ora, quando ele está orando, no meio dessa oração, um profeta se levanta. Jaziel se levanta. Aqui no versículo 14. No versículo 14, um profeta de Deus se levanta e traz uma mensagem de Deus a todos. Jaziel, o nome do profeta. Ele diz assim, no versículo 15: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ele diz: não tenham medo desses invasores, essa luta não é de vocês, essa luta é de Deus, essa luta é do Senhor. A sua luta, meu irmão, minha irmã, é do Senhor. A sua luta, a sua dificuldade não é sua, ela é de Deus. Você consegue acreditar nisso? Que Deus pode assumir uma luta da qual você está enfrentando? Que mesmo encurralado, sem saída, Deus pode te livrar? Que diante das suas dificuldades da vida, que a vida oferece, Deus pode te ajudar? Foi isso que o profeta disse a Josafá: não tenha medo, porque essa luta é minha. Por intermédio do profeta, disse a Josafá para que ele não tivesse medo, porque essa luta é minha. Diante dessa palavra que Josafá recebe, ele convoca os levitas, aqueles que eram responsáveis pelos louvores, e eles então começam a louvar o Senhor com suas músicas. Porque essa é uma outra coisa que nós devemos fazer a Deus: louvá-lo. Louvá-lo seja em qual momento for. O louvor faz com que a gente fique confiante no Senhor, porque no louvor nós somos lembrados quem é Deus e como Ele age no nosso meio. E foi isso que aconteceu com o povo. Eles se encheram de coragem e foram para o deserto enfrentar os inimigos. Josafá lhe escolhe algum dos homens para irem à frente nessa batalha, para ir louvando a Deus. E no versículo 22 diz que quando eles começaram a cantar, Deus criou uma emboscada para o exército inimigo. Vale lembrar que era uma colisão de 3 povos. E aqueles 3 povos começaram a se enfrentar.
eles começaram a se desentender e começaram a lutar entre eles, até que não restou mais ninguém. Quando os homens de Judá chegam ao ponto de observação, que está lá no versículo 24, eles só conseguiam enxergar corpos. Todos haviam morrido. Todos. Josafá se surpreende, porque sem lutar, sem disparar uma flecha sequer, sem tirar uma espada da bainha, todos os inimigos foram derrotados. O único trabalho que Josafá teve junto com seu povo foi de recolher todos os despojos de guerra. A quantidade de equipamento era tão grande que eles demoraram 3 dias para coletar tudo. É impressionante isso. Impressionante. Eles sem lutar, sem espada, sem sujar as mãos de sangue. Eles recolheram todos os despojos de guerra. Eles derrotaram os inimigos, que parecia uma missão impossível, e voltaram para Jerusalém, e lá louvaram mais e mais e mais o Senhor. Nos versículos 29 e 30 a gente tem o desfecho dessa história, que diz assim: o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Todas as nações perceberam que foi Deus que havia lutado, e Deus deu paz e repouso por todos os lados. Houve descanso e eles puderam experimentar a verdadeira paz do Senhor. E como é bom a gente, eu e você, como é bom a gente poder desfrutar dessa paz que é vinda do Senhor. E Josafá só conseguiu essa paz porque ele orou, porque ele jejuou e louvou o Senhor. E talvez esse seja o nosso grande problema em pleno século XXI. Orar, jejuar e louvar o Senhor. A pergunta que nós nos fazemos e que nós devemos pensar é: por que em pleno século XXI devemos orar a Deus? Por que devemos orar a Deus se somos pessoas que somos muito bem informadas e com muita sabedoria? Por que orar a Deus se a tecnologia está à nossa disposição, tem nos servido? Por que orar a Deus se somos cada vez mais pessoas morais, que nós temos buscado fazer o que é correto? Por que ainda buscar a Deus se para muitos tudo há uma explicação científica e todo problema tem uma solução tecnológica? Basta 2 cliques e o Google nos responde, nos oferece a solução para tudo o que nós, pelo menos para a maioria das coisas, pelo menos para a maioria dos nossos dilemas. Temos visto muitas pessoas tentando de tudo, absolutamente tudo, para não atingir, para não mais agredir o outro. As pessoas estão em busca dessa moralidade. As pessoas não fumam mais em restaurante tentando respeitar o direito do outro que não fuma. Hoje não há mais espaço para brincadeiras racistas nem homofóbicas, ou seja lá o que for. Há uma luta onde todos devem ser acolhidos, independente do que sejam e do que são. E diante desse cenário, por que eu preciso orar? Porque veja bem, o comportamento moral sem Deus, ele é completamente possível. Com certeza, você, assim como eu, conhecemos pessoas que não professam religião alguma e são pessoas extremamente generosas, pessoas morais, pessoas amorosas. Mas será que o nosso Deus, será que Deus quer que os homens
sejam bem informados e com muitas sabedorias? Será que Deus quer dos homens é que sejam pessoas que tenham tecnologia servindo a eles? Será que Deus quer dos homens é que sejam pessoas moralmente bem resolvidas? Será que o cristianismo só trata dessas coisas? Ser inteligente? Ter os problemas resolvidos pela ciência e tecnologia? E ser uma pessoa que não faz nada de errado? Será que Jesus encarnou só por isso? Jesus se submeteu à cruz só por isso? Jesus ressuscitou só por isso? Apesar dessas coisas, todas essas iniciativas serem muito boas, a gente tem que parar para perceber que elas têm fim em si mesmo. Elas não conseguem ir adiante, elas não possuem lastros, não há raízes, não há esperança, elas acabam aqui mesmo. Elas acabam aqui mesmo nessa terra, que quando acaba, acabou. Não há esperança. Já a nossa esperança, ela é bem maior do que todas essas coisas. A nossa esperança que se dá através da morte e da ressurreição de Jesus, que é a nossa garantia de que a morte não mais será o nosso destino fim. A Bíblia nos conta que no final dos tempos tudo se renovará. Teremos um novo lar, teremos novos corpos, onde toda injustiça, sofrimento e morte não estarão mais presentes. Assim, o nosso relacionamento com Deus não tem a ver só com aquilo que fazemos, mas tem única e exclusivamente a ver com quem Ele é. Certa vez um jovem rico, foi ao encontro de Jesus com uma pergunta que é pertinente ao nosso século 21 aqui. Ele pergunta: mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus e aquele jovem entram em debate. E Jesus pede para que ele obedeça aos mandamentos, à lei. E o jovem responde: eu obedeço a todos. Então Jesus faz um pedido a ele: vende tudo e me siga. Aquele jovem tinha tudo. Aquele jovem tinha riqueza. Aquele jovem tinha sabedoria. Aquele jovem tinha informação. E aquele jovem tinha a moralidade, porque ele guardava a lei de Moisés. A pergunta inicial desse jovem a Jesus é: estou fazendo tudo certo, não estou? E a resposta de Jesus é: nada disso importa a mim se você não estiver comigo. Nada disso faz sentido se você não estiver ao meu lado, porque tudo que eu quero é a sua companhia. Jesus quer a nossa companhia. Ele não quer nem o meu e nem o seu conhecimento. Jesus quer a nossa companhia. Ele não quer aquilo que a tecnologia tem nos oferecido. Jesus quer a nossa companhia e não a moralidade que nós conseguimos produzir. Deus não quer por perto. Deus quer se relacionar com a gente. Cumprir os mandamentos, ser uma pessoa moral é muito bom. Claro que é bom você não atingir o outro, é muito bom você respeitar o outro, mas sem a companhia de Jesus, do que adianta? O que fazer com ela depois que tudo se for? É isso que a gente vê na história de Josafá. Um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Um Deus que, através da intimidade, da comunhão, abre espaço diante da sua vontade. É a oração. É a oração o meio que nós temos para nos relacionarmos com Deus.
É através dela que Deus nos ouve. É através dela que nós nos calamos diante de Deus. Paulo disse que deveríamos orar sem cessar. Isso significa dizer que, quando for possível, precisamos fazer todas as coisas, todos os dias, tendo Deus em mente. Deus é soberano. E a última palavra sempre é a dele. Mas como disse Tiago, lá no capítulo 5, ele diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A nossa oração encontra espaços dentro da soberania de Deus. Como escreveu Tim Keller, abro aspas, faz parte da bondade e dos desígnios de Deus permitir que o mundo seja suscetível às nossas orações. Fecha aspas. Ele também continua e diz: Deus se digna a dar ouvidos à nossa oração. Deus se digna a dar ouvidos à nossa oração. Ele permite que o mundo esteja, em certo sentido, sob o controle do poder da oração. Vou repetir. Deus se digna a dar ouvidos a nós. Deus se digna a dar ouvidos à oração. Ele permite que o mundo esteja, em certo sentido, sob o controle do poder da oração. A oração nos abre um caminho de intimidade, de relacionamento com Deus, ao ponto de Deus dar ouvido a nós. Deus, ele não está no balcão de padaria esperando o nosso próximo pedido. Deus não está do outro lado do balcão da padaria apenas para nos servir. Deus, ele está sentado à mesa, esperando a nossa comunhão, esperando a nossa intimidade, nos esperando por um encontro. Ele reservou uma mesa para nós, esperando só que a gente sente a essa mesa. E quando a gente senta a essa mesa, há um mundo de possibilidades. E é nesse mundo de possibilidades que Josafá experimenta, onde a vitória era certa daquela colisão de 3 nações. Ele vê aquela vitória certa se transformando na sua vitória, conquistada através da oração, do jejum e do louvor a Deus. Uma vitória conquistada pela intimidade com Deus. Termino dizendo que talvez você tenha acabado de receber a notícia que os inimigos acabaram de atravessar o Mar Morto. Talvez nesse exato momento você tenha perdido as esperanças e não sabe mais o que fazer. Talvez o medo tenha tomado conta de você. Mas eu quero lembrá-la de que Deus está no comando. Deus está no controle. Lembre-se que Ele sempre vai permanecer no controle. Lembre-se que a história de Josafá, não houve quem pôde lutar com um Deus que é soberano sem se machucar. Lembre-se do que nos resta fazer diante de um Deus soberano é nos humilharmos diante dele. Porque não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você faz, não importa aquilo que você é. Ele quer você, só você, ele quer se relacionar com você. Mas para isso precisamos deixar que ele tome o controle das nossas vidas, da minha e da sua vida. Porque ele quer lutar as nossas lutas, ele quer lutar a sua luta, mas temos que permitir que ele lute por nós. Ore, busque ao Senhor e deixe Deus lutar as suas lutas. Deixe Ele lutar, sem que você precise colocar a mão na espada. Afinal de contas,
Ele já lutou por você. Jesus foi aquele que lutou por você. Jesus enfrentou a cruz e lutou para vencer a morte por nós. Foi na cruz que Jesus lutou a sua mais terrível batalha. Batalha essa que era nossa. Porque era nós que estávamos condenados. Era nós que estávamos encurralados pelo inimigo, pelo adversário, condenados à morte. E foi através de Jesus Cristo que recebemos a maior vitória que iremos receber nessa vida. Através de Jesus vencemos a morte. Jesus rompe o véu e agora nós temos acesso a Deus e podemos chamá-lo novamente de Pai. Jesus é a nossa grande certeza de que Deus continua a lutar por nós. Jesus é a grande certeza de que Deus continua a lutar por nós. De que em todos os momentos das nossas vidas Ele estará conosco. E é graças a Jesus Cristo que nós temos essa certeza. Você não sabe mais o que fazer? Agora você sabe. O que você deve fazer é colocar os olhos em Jesus. Ele é o mestre das batalhas. Que a gente sempre se lembra do que Josafá disse na sua oração. Não sabemos mais o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não se esqueçam disso. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. É isso que nós temos que ter em mente. Essa deve ser a nossa oração. Que mesmo quando não sabemos mais o que fazer, a única certeza é que os nossos olhos deva estar no Senhor. Que os nossos olhos deva estar em Jesus Cristo. Buscando em oração, em louvor. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, Deus e Pai, o Senhor é soberano. O Senhor tem o controle. O Senhor tem a última palavra. O Senhor está assentado no seu trono. E de lá nós não queremos tirá-lo, Pai. O Senhor está no céu. Sabemos que o Senhor não está cochilando. Sabemos que o Senhor sabe cada detalhe das nossas vidas, Pai. Reconhecemos a sua autoridade, reconhecemos o seu poder, reconhecemos que nós não somos nada sem ti, Pai. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor coloque no nosso coração essa sabedoria de quem é o Senhor, de que o Senhor quer se relacionar intimamente conosco. Que apesar de tudo que nós sabemos, de apesar dos avanços tecnológicos, apesar da moralidade estar presente na nossa cultura, isso não o substitui, Deus. Nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos sentir a sua presença, nós queremos orar, estar diante de ti, Pai. Nós queremos estar sentados nessa mesa da comunhão. Nós não queremos um Deus que nos sirva o tempo todo. Nós queremos um Deus que é a nossa companhia agradável, Pai. Isso só é possível porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. E eu quero te agradecer por Ele, Pai. Por todo o plano perfeito, por toda a obra realizada na cruz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor coloque em nós esse desejo da oração. Que o Senhor coloque em nós esse desejo da disposição de estarmos todos os dias conectados a Ti, buscando a Sua face, Deus. Nos encha com a Sua paz, porque as nossas lutas são lutas do Senhor. Faz com que nós possamos escolher as nossas lutas, as lutas da qual o Senhor sempre irá batalhar.
faça com que a gente largue mão das lutas que são apenas nossas, que não são suas, que nós as escolhemos. Faça com que nós tenhamos esse discernimento, Pai, de quais lutas são suas e de quais são da nossa carne, fruto de Adão, fruto daquilo que é terráqueo, que é terreno, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor alcance todas as pessoas em dificuldades, todas as pessoas, todos os nossos irmãos, todos os meus irmãos encurralados na vida, em situações onde eles não saibam mais o que fazer, Deus. Dê um sinal a eles, para que eles possam colocar os olhos em Ti, para que eles possam perceber que Jesus Cristo já morreu por essa luta, que Jesus Cristo já morreu por essa dificuldade, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro, é em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém, amém. Irmãos, muito obrigado. Que você tenha uma boa semana. Que você tenha um tempo de oração com Deus. Que você busque em Deus tudo aquilo que Ele possa te oferecer. Que ao buscá-lo você encontre paz. Exercite essa semana essa experiência de intimidade com Deus, essa experiência da oração, essa experiência do jejum, essa experiência do louvor. Não se esqueça de que Deus é soberano e que Ele luta as nossas lutas. Tenha uma boa semana. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.